Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Henrique Lima, sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre este assunto aqui que envolve o eixo hipotalâmico hipofisário. Se você está em busca de algum conteúdo relacionado a isso, eu convido você a assistir o vídeo até o final. Quem sabe eu posso ajudar com alguma informação aí que pode, te agregar de repente nos seus estudos. Antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber os conteúdos que eu posto por aqui. Afinal, como nutricionista, eu acabo falando muito aqui, em outros vídeos que eu posto, sobre alimentação, nutrição. Fica a dica. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque, primeiro, envolve a questão do sistema endócrino, que eu, sendo nutricionista atuante na área clínica, ou seja, fora aqui da internet, eu atuo na área clínica, essa é a minha área que eu escolhi para atuar. Então é algo que eu vivencio no âmbito profissional. Fora isso, quando eu era estudante de nutrição, tanto na universidade quanto na pós-graduação, ou até mesmo hoje, em leituras que eu faço, eu acabo lendo sobre esses assuntos. E eu justamente estava lendo um livro didático, acadêmico, e eu me peguei nesse assunto. E quando eu li, teve uma parte sobre a neurohipófise, que daqui a pouco eu vou falar, eu apontei aqui para a parte do hipofisário, mas é porque tem um outro quadro que já vou mostrar, onde eu detalho mais sobre a hipófise, a adenopófise, a neurohipófise e o hipotálamo. Então quando eu li sobre a neurohipófise, uma questãozinha que eu li lá, eu lembrei do estudo que eu tive na época, lá quando eu era estudante de nutrição, no meu primeiro semestre. Então eu achei isso muito bacana, porque anos depois, eu lendo sobre aquele assunto, eu vivenciei um sentimento de quando eu estava estudando exatamente sobre aquele assunto, e exatamente uma questão, uma parte do assunto que eu me lembrei exatamente que eu tinha lido em outro livro na época. Enfim, então eu vou compartilhar aqui algumas questões sobre isso. Vou trocar de quadro, vamos entender mais. Bora lá! Perceba então que eu coloquei aqui, digamos, a estrutura do hipotálamo e da hipófise. É, obviamente, algo meramente ilustrativo. Eu tentei desenhar de acordo com imagens que a gente vê até mesmo em livros, tá? Mas aqui eu coloquei a região do hipotálamo, que fica acima da região da hipófise. Eu botei aqui, basicamente, o quadro inteiro representando essas estruturas, mas elas situam-se no cérebro e são estruturas bem pequenas. Só para você ter uma ideia, tem livro que menciona que a região da hipófise, que é essa daqui, tá? Tem cerca de meio grama, ou seja, é uma estrutura leve, pequena, Mas tá aqui, hipotálamo, logo abaixo nós temos a hipófise. Só que a hipófise, tá aqui tendo uma divisão, adenohipófise e neurohipófise. Então eu vou explicar aqui mais sobre algumas características e diferenças entre essas regiões aí. O hipotálamo é uma região situada no cérebro e ele vai sintetizar hormônios. Ele é como se fosse, tanto ele quanto a hipófise, uma central de comando do corpo, porque o que eles fazem aqui é simplesmente o quê? Sintetizar, liberar substâncias, hormônios que vão chegar em outras regiões do corpo, em outras glândulas do corpo, ou seja, controlando, interferindo na síntese, na liberação de outros tantos hormônios do corpo. Se os hormônios são substâncias que possuem funções que alteram o funcionamento de um órgão ou de uma parte do corpo ou do corpo como um todo, pensa só, se muitas das coisas que são liberadas no restante do corpo são controladas inicialmente por meio do que é liberado aqui, é por isso que acaba sendo, então, eu chamando aqui de centro de comando. Eu ouvi até uma menção em um caderno que eu tenho anotado, de uma aula de biologia que eu tive em um cursinho, que a hipófise é conhecido como glândula mestre. Não sei se isso é algo muito comum ou se foi apenas esse professor que chamou dessa forma, mas querendo ou não, faz uma alusão a essa questão que eu acabei de citar, de que existe aqui uma região muito importante no controle do funcionamento do corpo. E aí o hipotálamo libera hormônios
Ele, por exemplo, vai liberar alguns hormônios que vão fazer um controle em relação à adenohipófise. Qual é a grande diferença da adenohipófise e da neurohipófise? É que a neurohipófise, ela não sintetiza, né, nessa região aqui, não há a síntese de hormônios. A neurohipófise vai liberar os hormônios que foram sintetizados pelo hipotálamo. É como se fosse o seguinte: o hipotálamo vai sintetizar determinados hormônios que vão chegar na neurohipófise, e a neurohipófise vai, digamos, apenas liberar esses hormônios para que eles sigam adiante, né, e atinjam as suas células-alvo. Portanto, a neurohipófise teria aí esse papel de intermédio. No caso da adenohipófise, aqui sim ocorre síntese de hormônios. Ou seja, a hipófise é uma glândula, só que ela tem uma parte, que é a neurohipófise, que não há síntese hormonal, mas na parte chamada de adenohipófise existe síntese hormonal. A propósito, a neurohipófise também é conhecida como hipófise posterior. Já a adenohipófise também é conhecida como hipófise anterior. Como eu disse, a adenohipófise ou hipófise anterior tem síntese de hormônios e, como eu estava dizendo há algum tempo aí atrás, o hipotálamo sintetiza alguns hormônios que vão agir na adenohipófise, comandando a síntese dos hormônios da adenohipófise. É como se fosse o quê? Olha, a adenohipófise, você precisa sintetizar tal hormônio. Como é que a adenohipófise fica sabendo disso? Por meio de um hormônio que foi sintetizado no hipotálamo e que vai sinalizar a adenohipófise da necessidade de ela, a adenohipófise, sintetizar algum hormônio que o corpo está precisando. Esse processo aí de comunicação, né, é chamado de feedback, ou mensagem que você tem, né, de comunicação entre uma parte do corpo e outra, onde você pede para uma determinada parte do corpo sintetizar algum hormônio que o corpo precisa. E aí essa comunicação, né, a gente chama de feedback, feedback positivo, feedback negativo, que envolve o quê? Você pedir para que haja um aumento ou uma diminuição da síntese de algum hormônio. Mas a gente pode falar sobre essa questão de feedback aí em outro vídeo. Eu apenas quero que você entenda essas características básicas aqui, que eu acabei citando. E principalmente uma coisa que eu quis destacar aqui é a seguinte: quando a gente, né, pelo menos eu me coloco aí, né, nesse cenário, quando a gente está estudando esses assuntos de glândulas, de sistema endócrino, a gente já vai direto e pensa o seguinte: tal parte, tal glândula sintetiza esse hormônio, e cada hormônio tem quais funções. Aí você vai escrevendo no caderno, né? Glândula tal libera esse hormônio que tem essa função. Então a gente já vai nesse automático. E aqui, se você não notou bem, tem uma partezinha aqui desse sistema que eu acabei de explicar, desse eixo hipotalâmico hipofisário, que tem algo diferente, que é a questão da neurohipófise, no sentido de que aqui não há síntese de hormônio. E foi justamente esse trecho que, quando eu li no livro algumas horas atrás, né, antes de gravar esse vídeo, que eu me lembrei de quando eu estudei sobre esse assunto, logo no início do meu curso de nutrição. Eu falei, nossa, eu lembro de quando eu estudei essa informação, né, na época. E aí ficam então aqui essas considerações, e uma outra consideração que eu faço é o porquê, né, desse termo eixo hipotalâmico hipofisário. Perceba, são duas regiões situadas no cérebro. Então, anatomicamente, né, pensando no corpo, essas duas regiõezinhas aqui ficam na região da cabeça, do cérebro. Então são próximas. Fora isso, como eu acabei de citar aí, né, nas coisas que eu falei, existe uma relação íntima entre o hipotálamo e a hipófise, no sentido de que o hipotálamo controla, né, a função da hipófise em grande parte. Então, por essa relação próxima anatomicamente, mas também essa relação próxima em termos funcionais, fisiológicos, é que acaba se tendo, né, essa nomenclatura de eixo hipotalâmico hipofisário, porque acaba que isso aqui, ó, em conjunto, como eu falei, gera um grande centro de comando sobre muitas outras funções que são exercidas pelo corpo e que vão ter uma atividade controlada por meio daquilo que está sendo liberado nessas regiões aqui. Ah, e só um detalhe, né, que eu queria ter colocado aqui antes, mas aí eu me esqueci, mas eu vou colocar aqui agora, que isso tudo aqui envolve, em grande parte, o controle do sistema endócrino, como eu até falei,
mas basicamente, né, é o controle de hormônios, já que aqui você já tem por si só a produção de hormônios, mas esses hormônios aqui vão também atuar no controle, né, e na liberação de hormônios de outras partes do corpo, em outras glândulas, como eu também já disse aí. E se vocês quiserem que eu fale, né, sobre os hormônios, tá, quais hormônios são sintetizados aqui nesse eixo hipotalâmico e hipofisário? Quais as funções de cada um? Aí eu posso fazer um vídeo sobre isso, peçam, tá? Então escreva aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre isso. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem bastante. Se esse retorno for bem bacana de vocês, eu preparo um outro vídeo sobre os hormônios que são liberados desse eixo hipotalâmico e hipofisário aqui. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma com alguma informação que seja. Além de contar com toda a interação que eu falei aí agora há pouco, eu deixo aqui na tela as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. Na descrição eu deixo o link do meu curso online, que nesse caso aí é voltado, né, sobre os assuntos envolvendo nutrição, reeducação alimentar, a alimentação, já que eu sou nutricionista, então eu abordo muito lá, por meio de videoaulas, esses assuntos também de forma exclusiva. E já aqui na tela do meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.